Hoje a gente vai terminar a parte de séries de potências. Na próxima aula, devemos começar a ver EDOs. E aí eu estou pensando, se eu deixo EDOs, esse início de EDOs, de forma assíncrona, para vocês acompanharem os vídeos que eu gravei, só que gravei mal gravado. Na outra aula eu preciso consertar ainda. Ou se eu dou a aula de novo para vocês. E eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou dar a aula do início de EDOs de novo para vocês, porque eu acho que vale mais a pena do que corrigir o vídeo mal gravado que eu gravei na outra turma. Teria como consertar, né? Eu consertei a aula que eu dei aqui na turma PX, já coloquei lá no YouTube. Tive que refazer a imagem, né, do cursor do mouse se movendo na tela e sincronizar isso com o áudio. É um pouco chato isso. Mas dá menos trabalho do que gravar aquelas aulas no estilo que eu estava fazendo no início de, de tudo, assim, a gravação toda para ser assistida de forma assíncrona, né? Áudio e vídeo gravado sem ninguém estar assistindo. Dá um pouco menos trabalho do que isso, só que dá mais trabalho do que fazer a aula de novo. Então eu acho que é isso que eu vou fazer. Na próxima aula a gente vai começar o assunto de EDEOS aqui. Agora eu vou pedir que no fim de semana vocês estudem as outras aulas de EDO que eu estou dando na turma MX e já publiquei no YouTube, né? As outras aulas de EDO. Para que na próxima semana a gente volte a ter os mesmos assuntos nas duas turmas. Aí vocês vão pegar a outra turma que já está estudando EDOs há 3 aulas, contando com hoje. Vocês vão ter que acompanhar essa turma para estudar EDO junto com eles também. E eles vão ter que acompanhar vocês no assunto de séries de potências. Certo? Essa é a solução que eu estou encontrando para repor as aulas que a gente precisa. Já que é difícil marcar aulas extras e tal, fica como aulas assíncronas. Não é difícil encontrar tempo para assistir as aulas que faltam assistir. São 3 aulas de EDOs, contando com hoje. Sendo que uma dessas aulas de EDOs eu vou dar na próxima aula para vocês, né? Então, ou seja, no fim de semana vocês vão ter 2 aulas de EDOs para assistir da outra turma. Para que na próxima semana estejam as turmas sincronizadas novamente. Pronto. Eu acho que são esses os avisos que eu tenho para dar. Outra coisa, eu coloquei no site versões atualizadas das últimas aulas. Aulas 8, 11, 13, 14. A 13 e 14 eu acho que ainda vou dar uma mexidinha nelas. Principalmente a 14. A 13 eu não sei muito. Mas eu estava vendo que tem algumas coisas a modificar na 13 e na 14. A 8 e a 11 eu modifiquei coisas pequenas. Mas coloquei lá no site. Versão atualizada. Então, alguém tem dúvida de alguma coisa do assunto? Tem estudado? Não, né? Bom, hoje, como eu disse, a gente vai terminar a parte de séries de potências e inclusive vai ver representações de funções em séries de potências. Mas antes de ver isso, a gente estava falando na aula passada de raio de convergência e o final da aula foi um pouco rápido. Eu queria retomar o que eu estava falando na aula passada sobre a fórmula de raio de convergência para explicar melhor o finalzinho desse assunto. Eu estava dizendo que o raio de convergência pode ser obtido de várias formas, né? Você pode fazer primeiro encontrar o intervalo de convergência, para a partir daí, sabendo que o raio de convergência é sempre a metade do comprimento do intervalo de convergência, né? Aí é fácil chegar no raio de convergência a partir do intervalo de convergência.
Mas o mais normal é você primeiro descobrir o raio de convergência, para depois procurar saber quem é o intervalo de convergência. E como é que descobre quem é o raio de convergência? Tem uma forma mais geral e tem uma forma mais particular que é mais simples e que é melhor de ser usada sempre que possível. A forma mais geral é usar a definição de raio de convergência. Definição de raio de convergência é o quê? Aqui, ó. Raio de convergência de uma série de potências, somatório dAk vezes x menos x0 elevado a k, é o único elemento de R bar que satisfaz as condições A e B do teorema 2. R bar é o quê? R bar é o conjunto de todos os números reais ou menos infinito ou mais infinito. Então, o raio de convergência pode ser também infinito. Só que, na verdade, ele não pode ser menos infinito, não. Eu deveria ter colocado aqui. É o único R pertencente em R barra com R maior que ou igual a zero. Porque aí eu descarto o menos infinito. Ele pode ser o quê? Ele pode ser um número real não negativo e ele pode ser mais infinito. Que satisfaz as condições A e B do teorema 2. Que são essas condições aqui. A primeira diz que a série converge em todo elemento que está a uma distância de x0 menor do que r. É isto que significa essa notação aqui, ó. Bola aberta de centro x0 e raio r. É basicamente um intervalo aberto, né? De x0 menos r até x0 mais r, que a gente pode denotar dessa forma aqui, especificando o centro e o raio. Quando eu digo que x1 pertence a essa bola aberta, eu estou dizendo que a distância de x1 até x0 é menor do que r. Então aqui, no item A, está sendo dito aqui, a série converge em todo elemento dessa bola aberta, ou seja, a série converge em todo x1 que está a uma distância de x0 menor do que r. E também, no item B, eu tenho aqui, a série diverge em todo elemento real, né, em todo número real, que não está na bola fechada de centro x0 e raio r. Isso significa que diverge em todo x2 que está a uma distância de x0 maior do que r. A bola aberta e a bola fechada foram definidos aqui na definição 7. Como a bola fechada envolve menor que ou igual, negar que x2 esteja na bola fechada é dizer que a distância de x2 a x0 é maior do que r. Então, por isso aqui, essa segunda afirmação do teorema 2, né, a segunda condição aqui do teorema 2, é dizer que a série diverge em todo x2 que está a uma distância de x0 maior que r. Pronto. Qualquer número r, um número real, não nulo, não negativo, ou mais infinito, que satisfaz essas duas condições aqui, é o raio de convergência. Então, na prática, você aplica normalmente o teste da razão ou o teste da raiz para verificar que determinado número R ou mais infinito satisfaz essas duas condições. Deixa eu ver um exemplo aqui. Pronto, aqui, ó. No exemplo 7, eu aplico o teste da razão para essa série. Para o teste da razão, eu vou precisar calcular esse limite de fn mais 1 de x sobre fn de x. Vou chegar nessa expressão, módulo de x. A partir daqui, eu relembro as condições do teste da razão, que diz o quê? Diz que a série converge quando esse limite é menor que 1 e diverge quando esse limite é maior que 1. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui é exatamente as condições do raio de convergência. Deixa eu voltar aqui no raio de convergência. Ó, essas duas condições aqui, ó, converge em todo ponto que está a uma distância de x0 menor do que r e diverge em todo ponto que está a uma distância de x0 maior que r. Vamos voltar lá. Ó. A série converge em todo ponto x que está a uma distância do número 0
menor do que 1. 0 está fazendo o papel do x0 aqui. Ó. Eu estou dizendo que a série converge em todo x que está a uma distância de 0 menor do que 1. E diverge em todo x que está a uma distância de 0 maior do que 1. Perceba que são as mesmas condições que estão aparecendo aqui. Né? Quem é que está fazendo o papel do R aqui nesse caso? É o 1. É o 1 que está fazendo o papel do R aqui. Essas duas condições estão ditas lá com R igual a 1. E esse teorema aqui, ele fala de unicidade. Existe um único R pertencente a R barra com R maior que ou igual a 0 que satisfaz essas duas condições. Então, sempre que você percebe que um determinado R pertencente a R barra com R maior que ou igual a 0 satisfaz essas duas condições A e B aqui, com relação a uma dada série de potências, esse R é necessariamente o raio de convergência. Então, só por isso aqui, eu já posso concluir que o raio de convergência dessa série de potências dada é 1. Agora, para isso, eu preciso fazer referência ao teorema, né? A parte de unicidade do teorema. Porque aqui só está dizendo o seguinte, o número 1 satisfaz as condições do raio de convergência, mas tem que saber se é um único elemento de R barra que satisfaz essas condições ou não. Isso quem vai dizer é o teorema. Como nesse ponto aqui, nesse exemplo 7, eu não tinha anunciado o teorema ainda, então eu não podia nesse ponto dizer, ó, eu já posso dizer que o raio de convergência é 1. Aliás, eu não tinha nem definido o que aqui é raio de convergência aqui. Por isso eu não fiz desse jeito. Aqui o que está sendo pedido é apenas o conjunto de todos os valores de x onde a série de potências converge. Em outras palavras, o que está sendo pedido é o intervalo de convergência. Não estou nem falando de raio de convergência porque eu não tinha definido ainda. Agora, se eu já tivesse definido o raio de convergência e já tivesse dito que ele é o único elemento de R barra maior que ou igual a 0 que satisfaz aquelas duas condições A e B daquele teorema do raio de convergência, então, chegando aqui, eu identificaria, opa, eu já tenho aqui aquelas duas condições satisfeitas, considerando que R é igual a 1. Então, como o raio é único, só pode ser esse 1 aqui mesmo. Então, eu diria, o raio de convergência é 1. Pronto, é desse jeito que você faz para achar o raio de convergência, se não quiser ir pela fórmula que eu vou falar daqui a pouco. E falei também na aula passada, mas vou relembrar aqui. Em geral, você faz desse jeito. Né? Isso aqui serve para qualquer série de potências. Desse jeito aqui, pelo teorema da unicidade do raio de convergência. Agora, na prática, assim, de forma ainda mais prática, sempre que possível a gente usa a fórmula do raio de convergência. Aí eu tenho aqui 3 fórmulas. Tem uma mais simples, que é esta, da proposição 3. Tem uma mais geral, que é esta da proposição 4. E tem uma intermediária, que é esta do corolário 5. As que a gente vai usar mais são a mais simples e essa intermediária. A mais geral não vamos usar. Estou mostrando aqui só para dizer que existe e só também para ajudar na demonstração da fórmula intermediária. Essa proposição 4 aqui eu fiz a demonstração dela. Não tem em livro nenhum que eu saiba isso aqui. É um resultado que é novo a princípio. Não sei se tem em outro lugar. Estou colocando aqui porque eu provei, né? Então está a prova aqui. Aí, a partir desse resultado aqui da proposição 4, se você restringe um pouco, você chega no corolário 5, que vai ser mais interessante para nós, porque aí já fala de uma série de potências de fato. É uma série de potências escrita naquela forma não padrão, onde no expoente você tem um alfa de n, um alfa de k, ao invés de um n ou um k. Então, tem exercícios do Stewart que estão assim, dados dessa forma. E se você for tentar usar a fórmula mais simples para esse tipo de série de potência, você não vai dar certo. Não vai dar para aplicar a fórmula. Não. Então, é necessário identificar quando você tem uma série dessa forma, que não está na forma padrão. É necessário identificar o tipo de fórmula do raio de convergência que dá para usar.
E ainda tem condições aqui, né? Para saber se dá para usar mesmo. Esse R definido como limite dessa forma aqui, não necessariamente esse limite existe. Você só pode usar a fórmula quando sabe que o limite existe, seja finito ou infinito, sendo que se for infinito vai ser necessariamente mais infinito. Quando o limite não existe, aí não adianta, não vá pela fórmula, vá pela forma mais geral que eu falei, pelo teorema de unicidade do raio de convergência. E também usando o teste da razão para verificar que determinado elemento de R barra satisfaz as condições do raio de convergência. Como satisfaz as condições e só pode um satisfazer essas condições, então esse um que satisfaz é justamente o raio de convergência. Essa é a forma mais geral, que você vai usar quando não puder usar a fórmula. Então, a gente viu na aula passada, não sei se chegou a ver exemplos da forma mais simples dessa fórmula. Eu acho que não chegou, né? Só mostrei rapidamente a fórmula. Então vamos dar uma olhada aqui no que dizem essas proposições. Proposição 3 é a forma mais simples da fórmula do raio de convergência. Ela é aplicada para que tipo de série de potências? É uma série de potências escrita aqui na forma padrão. Eu não tenho um alfa de K lá em cima não no expoente, eu tenho um K mesmo. Eu estou supondo que esse coeficiente AK é não nulo para todo K suficientemente grande. Isso é importante porque eu preciso dividir, né, por alfa de K mais 1. Então ele pode até se anular algumas vezes no início da sequência AK, mas eu estou supondo que ele é não nulo para todo K suficientemente grande. Ou seja, chega um ponto que dali para diante é sempre AK diferente de zero. É isso que me permite pensar nesse limite aqui. E além disso, eu vou supor que esse limite existe. Não sei se ele existe. Caso não exista, eu não posso aplicar a fórmula. Mas se existe, então tudo bem, pode aplicar a fórmula. Pode ser finito ou infinito, sendo que se for infinito, como tem um limite de uma coisa em módulo aqui, necessariamente, caso exista e seja infinito, vai ser mais infinito. Note a diferença dessa fórmula com relação à fórmula do teste da razão, né? Cuidado não confundir. Um erro muito comum é confundir essas duas fórmulas. No teste da razão, você vai ter na ordem trocada, né? AK mais 1 dividido por AK. E na verdade, no contexto do teste da razão, o AK não é um coeficiente, só esse pedacinho aqui que está multiplicando uma potência. Não é. Na verdade, seria tudo aqui. O teste da razão foi enunciado originalmente para séries numéricas, então não tinha nem essa coisa de x aí no meio. Era um AN só no meio. Dentro do somatório só tinha AN, não tinha x, nada dependendo de x, não. Então você pegava essa parcela, AN, e era com ela que você calculava uma expressão que era uma fração, só que era AK mais 1 dividido por AK, ou então AN mais 1 dividido por AN, dependendo do índice mudo considerado no somatório, na verdade, a variável do limite queria ser esse K ou esse N, né? Então, essas diferenças dessa fórmula com relação à fórmula do teste da razão, eu estou comentando onde? Aqui nessa observação. Essa fórmula se parece com aquele do teste da razão, mas há duas diferenças básicas. Se fôssemos aplicar o teste da razão na série de potências dada, então nós teríamos que considerar a parcela inteira aqui, ó. E ficaria assim. Colocaria n mais 1 no lugar de n, colocaria depois a parcela embaixo dessa outra expressão que eu acabei de obter colocando n mais 1 no lugar de n. Então, portanto, a parte de cima é que está associado à expressão a n mais 1, enquanto que a parte de baixo está associada à expressão a n. É diferente daqui, onde a gente tem em cima com AK e embaixo com AK mais 1. Ou a n sobre a n mais 1, se eu quisesse usar n no lugar de k nessa variável aqui. Essa é uma diferença. E outra diferença é que eu já falei das duas diferenças, né? A diferença da posição relativa do n mais 1 com relação ao n, que é trocado, e a diferença do fato que no teste da razão a gente pega a parcela
inteira da série, né, para fazer esse quociente aqui. Se pega a parcela inteira, no caso de ser uma série de potências, vai pegar inclusive uma expressão dependente de x, como acontece aqui. E não vai ficar só o AK mais 1 dividido por AK. Né? E esse AK daqui é só o coeficientezinho aqui na frente. Aqui na proposição 3, esse AK não é a parcela inteira, só o coeficiente aqui da frente. Pronto, então vamos ver um exemplo aqui. Exemplo 10. Determine o raio e o intervalo de convergência da série de potências somatório de menos 1 elevado a n mais 1 vezes n vezes constante de Euler elevado a menos n vezes x mais 1 elevado a n. Então, isso tudo aqui é a parcela da série que eu vou usar. Não vou usar. Eu usaria se eu fosse aplicar o teste da razão aqui. Mas como eu estou indo pelo raio de convergência, pela fórmula do raio de convergência, então eu não vou usar tudo isso. Eu só vou usar o AN que está aqui na frente. O AN é isso aqui. Então, eu quero que, aplicando essa fórmula, a fórmula aqui foi dada na variável k, mas se a gente quiser usar n como variável do limite, a gente teria módulo de AN sobre o módulo de AN mais 1 dentro do limite com n tendendo a infinito. Então ficaria assim, quem é AN? AN é isso, coloca aqui AN. Quem é AN mais 1, troca n por n mais 1 e obtém com isso essa expressão. Perceba que aqui, ó, n mais 1 no lugar de n aqui vai me dar n mais 2. N mais 1 no lugar de n aqui fica n mais 1 mesmo. E n mais 1 no lugar de n aqui fica desse jeito, porque o n aqui está fora do parênteses. Você sempre usa parênteses, isso é um erro comum também. Esquecer do parênteses na hora de fazer essa substituição de n por n mais 1. Aí fica n fora do parênteses, multiplicando pelas parcelas que aparecem dentro do parênteses, que vai gerar menos n menos 1. Simplifica essa expressão dentro do módulo. Você vai obter aqui que eu tenho uma constante vezes n sobre n mais 1. Essa expressão n sobre n mais 1 tem limite igual a 1. E a primeira constante é igual a menos constante de Euler. Sendo que, como está dentro do módulo, vai dar constante de Euler. Então, este é o raio de convergência. O que foi pedido foi o raio e o intervalo de convergência da série de potência. Então, eu acabei de encontrar o raio de convergência. A partir do raio, como é que eu faço para chegar no intervalo de convergência? Eu vou pensar na figura figura 8 aqui. O x0 é dado, é fácil identificar o x0 pela série de potências. E o r eu acabei de encontrar, que foi a constante de Euler. Então, coloco o x0 no meio, calculo x0 menos r, essa vai ser uma extremidade no intervalo, que pode ou não pertencer ao intervalo, ou seja, pode ser aberto ou fechado nessa extremidade, esse intervalo, e calculo também x0 mais r. Eu sei que aqui no meio, entre x0 menos r e x0 mais r, sem incluir as extremidades, a série necessariamente converge, absolutamente. Fora desse intervalo, de novo, sem incluir as extremidades, a série certamente diverge. Resta determinar o que acontece nessas duas extremidades. Isso a gente faz à parte, calculando esses valores aí, x0 menos r e x0 mais r, e substituindo esses valores no lugar de x na série de potências. Então, vamos voltar lá, um exemplo, para ver isso sendo feito. Cadê? Pronto, então, até aqui, o que eu sei é que o raio de convergência é constante de Euler. Eu sei também que o centro da série é menos 1. Isso dá para você perceber facilmente só olhando aqui a série. Como eu tenho x mais 1 elevado a n, quem está no lugar de x0 aqui é menos 1. Já que na forma geral de uma série de potências é x menos x0. Então, o x0 que eu poderia enxergar seria o menos 1. Pronto, então o centro é menos 1, o raio é constante de Euler, as extremidades do intervalo de convergência vão ser essas duas aqui. Ó. Cadê? Essas duas. Ó. Centro, menos 1,
mais raio de convergência e centro menos 1 menos raio de convergência. Preciso verificar convergência e divergência nesses dois valores de x aqui. Eu sei também que entre eles dois, sem incluí-los, mas no aberto de um para o outro, a série converge. E fora do fechado de um para o outro, a série diverge. Então vamos verificar aqui o que é que acontece em cada um deles. Primeiro, coloque x igual a menos 1 mais constante de Euler. Vou colocar esse valor no lugar de x na expressão aqui. Como eu estou colocando essa expressão no lugar de x, e eu já tenho lá em cima, somando o x, eu tenho um 1, né? Então vai ficar aqui essa expressão somado com 1, vai dar constante de Euler. Constante de Euler aqui no parênteses, que está elevado a n. Multiplicando esse constante de Euler elevado a n, eu tenho constante de Euler elevado a menos n. Então vai cancelar esses fatores aqui, um cancela um outro, esse produto resulta em 1. Então, colocando esse valor de x aqui, você vai ficar com a série só até aqui, até esse n. O resto é igual a 1. Preciso saber se essa série converge ou diverge. Eu estou dizendo que converge pelo critério de Leibniz. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu não considerei aqui o cancelamento que acabou de ocorrer, né? Eu acho que eu pensei que esse exponencial de menos n iria estar dentro aqui da expressão. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, não converge, diverge. Vou corrigir isso aqui, viu? Essa partezinha aqui não está correta. Não converge, não. Diverge. Essa série aqui, ó. Diverge pelo teste da divergência. Você nota que essa parcela aqui, menos 1 elevado a n mais 1 vezes n, é uma parcela que não tem limite igual a zero. Portanto, pelo teste da divergência, essa série diverge. Na outra extremidade, né, x igual a menos 1 menos constante de Euler. Então, eu vou pegar esse valor de x e vou colocar aqui. Aí vai ficar, como eu tenho, de novo, somando aqui o 1, né, a esse valor de x, eu vou ter menos constante de Euler, sendo o valor do parênteses aqui, que vai estar elevado a n. Então vai sair daqui menos 1 elevado a n, por causa do sinal, que vai aparecer no parênteses, vai aparecer o menos 1 elevado a n, e vai aparecer também constante de Euler elevado a n. Constante de Euler elevado a n vai se juntar com essa outra aqui, que está elevada a menos n, e vai se cancelar e o produto vai dar 1, então vou ficar apenas com menos 1 elevado a n que saiu daqui. Esse menos 1 elevado a n que saiu daqui vai juntar com este, resultando em menos 1 elevado a n mais 2, que é a mesma coisa de menos 1 elevado a n. Então, no final das contas, eu vou ficar com uma série parecida com esta aqui, só que ao invés de menos 1 elevado a n mais 1, eu vou ter menos 1 elevado a n, que seria menos 1 elevado a n mais 2, só que no lugar de n mais 2 eu estou colocando n aí, porque como expoente do menos 1, tanto faz. De novo, diverge. Então, aqui novamente eu errei aqui. A conclusão é que diverge nas duas extremidades. Então, o intervalo de convergência seria este, mas não fechado, aberto aqui. Aberto de um lado e aberto do outro. Este é o intervalo de convergência. Lembre-se que a gente já tinha concluído, né, que a convergência ocorria entre essas duas extremidades, no meio, sem incluir as duas extremidades. Restava verificar se essas extremidades pertencem ou não ao intervalo. Na resposta anterior, que está errada, eu tinha concluído que pertence, então por isso eu escrevi assim, de uma extremidade para outra. E outra coisa também. Por que eu estou colocando aqui 1 menos constante de Euler e 1 menos... Está errado aqui também, ó. Não é esses, não. É menos 1 aqui, né? Rapaz.
tantos anos revisando esse material, mas é impossível não ter erro, não. Às vezes a pessoa conserta um pedaço e põe mais alguns erros sem querer em outro pedaço. E assim vai, né? Conserta num canto, desconcerta em outro. Então aqui, ó, corrigindo. Não é fechado, é aberto. E no lugar de 1 menos constante de Euler, é menos 1. Opa, aqui. É menos 1 menos constante de Euler. Pega esse valor e coloca aqui. Também no outro, ao invés de 1 mais constante de Euler, é menos 1 mais constante de Euler. Pega esse valor e coloca aqui. E intervalo aberto. Depois eu vou corrigir isso aí. Então no exercício 3 eu estou pedindo que você refaça o exercício 1 da forma mais normal, que é primeiro calcular o raio de convergência para depois chegar no intervalo de convergência. Se você for ver o enunciado do exercício 1, o que está sendo pedido lá é para fazer o contrário. Determine o conjunto de todos os valores de x nos quais a série converge. Então não está se falando aqui em raio de convergência. É só para chegar no intervalo de convergência, como se você não soubesse da existência do intervalo de convergência. Isso você vai fazer pelo teste da razão, pura e simplesmente. Teste da razão, da forma como eu estou explicando aqui nesse exemplo 7. Né? Aqui nesse exemplo 7 eu não falo em raio de convergência nem intervalo de convergência. Eu faço a mesma coisa que eu faria se eu soubesse da existência pelo menos do intervalo de convergência, mas sem falar nem em intervalo de convergência nem em raio de convergência. Aí o que eu estou pedindo no exercício 3 é que você refaça esse exercício 1 da forma mais normal, que é primeiro chegando ao raio de convergência, e aí você pode aplicar essa fórmula. Você vai aplicar essa fórmula aqui, nos casos em que ela se aplica. Né? Então, para isso, precisa ser uma série na forma padrão. É isso que eu estou dizendo aqui. Por isso, eu estou excluindo os itens L e V, porque esses itens L e V daquele exercício são séries escritas na forma não padrão. Vamos voltar lá para ver. L está aqui, ó. Tá vendo que tem um 2N aqui no expoente? Não é uma série escrita na forma padrão. E item V também tem um 2N aqui no expoente. Então, para essas duas fórmulas, não dá para aplicar. Para aquelas duas séries de potências, não dá para aplicar essa fórmula mais simples do raio de convergência, já que não está na forma padrão. Então, no exercício 3, faça todos os itens do exercício 1, exceto os itens L e V, calculando primeiro o raio de convergência por essa fórmula mais simples, depois, a partir do raio de convergência, usando a figura 8, determine o intervalo de convergência. Os itens L e V do exercício 1, eu peço para você fazer só depois aqui no exercício que eu incluí agora há pouco. Quando eu dei a última aula sobre esse assunto, eu não tinha ainda colocado esse exercício 5 aqui. Na última atualização que eu fiz esses últimos dias, eu coloquei esse exercício 5, está lá no site já com ele. Aí aqui eu estou pedindo para você calcular agora o raio e o intervalo de convergência dos itens L e V do exercício 1. Para isso, você pode usar a fórmula do raio de convergência intermediária aqui, onde aparece uma raiz bésima daquela mesma expressão que a gente tinha no outro limite, onde B é o coeficiente angular da expressão linear que define a função alfa. Alfa de n igual a Bn mais C. Alfa de n é o expoente que eu tenho aqui na minha série de potências. Então aqui eu estou permitindo um expoente que não seja apenas o n, pode ser um n multiplicado por b somado com c, sendo que esse b vai interferir na fórmula. O b que está multiplicando o n vai aparecer aqui como um índice da raiz que vai estar aplicada no módulo da razão de an por an mais 1. É essa modificação que é feita, né, do caso mais simples com relação a esse caso intermediário. O caso mais geral, eu estou mostrando aqui apenas um exemplo. Se quiser, dê uma olhada, mas não precisa se preocupar muito não, com esse caso mais geral aqui não. Isso aqui não vai ser cobrado não, essa proposição 4. Exemplos agora de utilização dessa fórmula intermediária do corolário 5. Calcule o raio de convergência da série de potências.
Tenho duas séries de potências. Vamos ver primeiro essa do item A. Aplicando o corolário 5, que é essa fórmula intermediária, a gente vai ter o quê? Perceba que no expoente a gente tem um 5K menos 3. Então o B aqui é o 5. E o AK é esse cara aqui, 1 sobre 32 elevado a K mais 1. Então eu vou ficar com raiz quinta do módulo de AK mais 1, né? Não. É AK. É AK. Sendo que como AK é uma fração do tipo 1 sobre tal coisa, então tá parecendo que eu estou invertendo a ordem aqui, mas não estou, porque esse cara dividido por ele com K mais 1 no lugar de K vai dar isto. Verifique isso aí. É AK, é isto. Sendo que eu quero dividir AK por AK mais 1. Quando eu divido por AK mais 1, como AK mais 1 já é o inverso de outra coisa, isso é a mesma coisa de multiplicar por essa outra coisa, que é 32 elevado a K mais 2. Por isso esse 32 elevado a K mais 2 aparece no numerador aí, porque já é o inverso do inverso de 32. É o inverso do inverso de 32 elevado a K mais 1. Isso. Não, é o inverso de 32 elevado a K mais 2. Ou seja, é 32 elevado a K mais 2. Bom, então o que eu tenho dentro do módulo é exatamente o que deveria ter, que é isso aqui, né? Uma hora eu estou usando N, outra hora eu estou usando K, não tem problema. É bom para exercitar essa variável aqui do limite, tanto faz. Pode usar qualquer letra para ela. E do somatório também. Pronto. Aí calcula aqui, simplifica dentro do módulo, fica 32 dentro do módulo. Módulo de 32 é 32 mesmo, raiz quinta de 32 é 2. Para a série do item B, eu vou perceber aqui que meu AK agora é isto. E o B agora é 3. Então a fórmula do raio de convergência vai ser limite de raiz cúbica do módulo de AK dividido por AK mais 1. Agora é mais fácil perceber, né? Que eu estou usando a fórmula porque não tem inverso aqui, eu não vou precisar pensar em inverso de inverso e tal. Pronto, pego esse AK, coloco em cima. Pego o AK mais 1, ou seja, com K mais 1, no lugar de K nessa expressão, coloco embaixo. Simplifica. No que eu simplifico, vai aparecer o menos 3 embaixo, que sobra dessa simplificação desse cara com esse cara aqui. Opa. Desse cara com esse cara aqui, sobra menos 3 embaixo. E aqui essa outra expressão vai ter um limite 1. Como você pode verificar, sei lá, dividindo por raiz de K aí. Você pode verificar que essa expressão aqui vai ter limite 1. Então, o menos 3 no denominador e dentro do módulo vai se transformar em 1/3. Essa outra expressão que tem limite 1 vai sumir porque o limite é 1. E a raiz cúbica aplicada em 1/3 vai me dar 1 sobre raiz cúbica de 3. Pronto. Então, são exemplos de utilização dessa fórmula intermediária do raio de convergência. Também não tem em livro nenhum isso aqui, viu? Eu estou colocando aí conteúdo exclusivo para vocês. Pronto, então com isso a gente encerra essa parte de série de potências. Alguém tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou acender a luz aqui e fazer uma pausa para tomar água. Se alguém tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, pode falar aí. You are now muted.
You are now unmuted. Pronto. Vamos começar a falar agora de representação de funções por séries de potências. Eu falei na aula da semana passada, eu acho que foi na quinta-feira, que séries de potências são importantes porque com elas a gente pode representar várias funções, né? Acho que foi na aula da última terça-feira, eu acho. E também na de quinta. Eu comecei introduzindo séries de potências e aproveitei para falar para que serve, né? Qual é a importância de uma série de potências. Uma das importâncias do estudo de séries de potências é conseguir representar funções por meio de séries de potências, que são expressões mais simples. Você com isso consegue aproximar valores de funções transcendentais, né? Funções que não são algébricas, como logaritmo, seno, cosseno, tangente, exponencial. Essas funções, como é que eu obtenho valores dessas funções no computador? Aproximações, né, de valores dessas funções. Pode ser por meio de séries de potências. Você pega uma série de potências que representa a função e coloca o valor de x que você quer considerar e utiliza uma quantidade de parcelas que gera uma aproximação suficientemente boa para o valor que você quer. Então com isso você consegue calcular muitas coisas de funções transcendentais. Eu vou começar definindo aqui o que é uma representação de função por série de potências. Uma representação de uma função f por uma série de potências somatória de an vezes x menos x0 elevado a n é uma equação desse tipo aqui. Se essa equação for válida para todo x em i, eu digo que essa série de potências representa essa função f nesse conjunto i. Tipicamente, esse conjunto i vai ser um intervalo. Estamos interessados em estudar representações de funções por série de potências em conjuntos do tipo intervalo. Eu vou começar com um exemplo que mostra mais ou menos como é que funciona essa coisa de encontrar representações em série de potências. E o exemplo mais simples desse tipo de problema gera dúvidas e parece até ser mais complicado do que realmente é. É o tipo de coisa que é tão simples que parece ser complicado, sabe? Eu estou pedindo aí no item A para representar um polinômio por meio de uma série de potências. Primeiro, esse polinômio é dado aí com o x0 igual a zero. Uma coisa importante, toda representação em série de potências, ela é dada com relação a um centro, que normalmente é especificado. Aqui eu quero obter uma série de potências que representa essa função. Quando eu vou tentar obter essa série, normalmente eu já tenho em mente qual é o x0 que eu quero considerar. Então o que eu vou me preocupar em determinar é apenas o AN aqui.
Então, normalmente aqui é dado, eu estou dando x0 para você. E estou dando f. Sabendo que eu quero esse x0 e essa f, encontre o AN que satisfaz essa igualdade aqui. Para a função que eu lhe dei e para o x0 que eu lhe dei. Esse é o problema aqui. Eu estou pedindo também para escolher um intervalo para essa representação que seja o maior possível. O intervalo, eu estou me referindo aqui estou me referindo a esse i, né, onde vale a representação. É o conjunto de valores de x, onde essa igualdade é válida. Então, estou pedindo para você determinar esse i que seja o maior possível. Alguém poderia me responder essa letra A aí? Sem olhar no material. Como é que eu posso representar essa função polinomial 3x² menos 8x mais 5 como uma representação em série de potências em torno de x0 igual a 0? Qual é a série que é igual a esse polinômio para todo x em algum intervalo i? E qual é esse intervalo i que seja o maior possível, satisfazendo essa igualdade? Em outras palavras, eu estou perguntando aí 3x ao quadrado, menos 8x mais 5 igual a 0 mais a1x mais a2x ao quadrado mais a3x ao cubo mais etc. Eu estou pedindo que você determine aí quem são A0, A1, A2, A3, etc. Satisfazendo essa igualdade. Para todo x, viu? É para todo x que essa igualdade deve ser satisfeita em algum intervalo o maior possível. Quem é A0? A0 é igual a 5. Correto. E A1? Não, A1 não é 8 e A1 não é 8x. Isso, A1 é menos 8. E A2? A2 é 3. E a N para N maior que 2. Pronto, a N é 0. Pronto, feito. Só isso, só. Como eu quero determinar a sequência de coeficientes na série de potências, então a sequência está definida aí. É uma sequência AN, tal que A0 é igual a 5, A1 é igual a menos 8, A2 é igual a 3, e AN para todo N maior que 2 é 0. Pronto, definimos a sequência. É essa sequência que vai gerar uma série que representa esse polinômio. É o que eu estou dizendo aqui. Ó. Todo polinômio é uma série de potências com centro x0 igual a 0, cujos termos são quase todos nulos. Somente uma quantidade finita deles é possivelmente diferente de zero para um polinômio. Né? O que é um polinômio? Polinômio é uma soma de constante mais... uma soma de constante vezes potência de x. Constante vezes potência de x, mais constante vezes potência de x, mais constante vezes potência de x. As potências são todos com expoentes naturais. E essa quantidade de parcelas que eu tenho, da forma constante vezes potência de x, é uma quantidade finita. Isso é um polinômio. Se eu permito que essa quantidade seja infinita, aí eu passo a ter uma série de potências. Então, série de potências e polinômios são coisas muito parecidas. A única diferença é que série de potências tem infinitas parcelas
E polinômio tem necessariamente uma quantidade finita de parcelas. Só que para cada polinômio, que é uma soma de uma quantidade finita de parcelas da forma constante vezes potência de x, você pode ver também como uma soma infinita, onde apenas algumas das parcelas são não nulas e as outras são zero. Então, ou seja, o polinômio foi dado aqui, né, 3x² menos 8x mais 5. Eu posso inverter a ordem dessas parcelas e completar colocando aqui as potências em x que não aparecem, né? Eu coloco com expoente zero, ou com coeficiente zero. Isso já me dá uma série de potências. E qual é a sequência dos coeficientes dessa série de potências? É a sequência que tem A0 igual a 5, A1 igual a menos 8, A2 igual a 3 e a n para todo n maior que 2 é 0. Portanto, eu estou definindo a sequência aqui. E a representação que eu quero é esta. É esta, onde a n é definida aqui embaixo. Não tem muito como escrever isso num canto só, a não ser que eu use reticências. Eu poderia pegar essa representação aqui e escrever no lugar dessa notação sigma, igualando do outro lado ao polinômio dado. Eu poderia escrever assim. Mas aqui eu estou escrevendo meio separado, né? A equação num canto e a definição da sequência no outro canto. É mais preciso assim porque evita o uso das reticências. Reticência sempre é uma coisa um pouco imprecisa, porque não dá para saber o que é que vem depois, né? Eu só coloquei aqui 6 termos. O que é que dá para saber que vem depois? Intuitivamente a gente, a partir daqui é zero, mas isso é uma forma, uma maneira informal de se referir a uma sequência. Isso aqui é mais preciso. Letra B. Então, a letra B, ela tem uma dificuldadezinha a mais, que é proveniente do fato que agora o x0 não é mais 0. O x0 é 1. Então, agora, eu quero série de potências que são da forma constante vezes potência de base x menos 1. Aí eu somo isso com outra constante, multiplicando outra potência de base x menos 1 e por aí vai. Então agora a questão é, tenho aí o polinômio que eu posso escrever na forma 5 menos 8x mais 3x². E quero escrever esse polinômio na forma a0 mais a1 x menos 1 ao quadrado mais a2 x menos 2. Não, x menos 1 ao quadrado não. X menos 1 multiplicando a 1. Aí depois x ao quadrado multiplicando a 2. A3 vai multiplicar x menos 1 ao cubo. Assim, né? Porque eu quero é isso aí. Então, a dica é, como eu não tenho nenhum termo com x ao cubo nessa função f, eu já sei que de A3 em diante é zero. Então, eu só preciso me preocupar com A0, A1 e A2. Porque eu só tenho grau 2 aí, na função f. Então, vamos nos preocupar com A0, A1 e A2. E comece se preocupando com o mais alto, o coeficiente que está ligado à potência mais alta em x, né? Então A2. Porque aí vai ter vários termos que vão sair dessa parcela. E esses termos são importantes para definir o que é que a gente vai fazer para encontrar os outros. Enfim, vamos ver aqui. Eu quero que... Deixa eu reescrever aqui, né? Pronto. Como eu sei que a partir de A3 é tudo zero, então só preciso me preocupar com isso aqui. Agora, eu sei que do lado esquerdo eu tenho 3x². Então esse 3x² precisa aparecer do lado direito também. E ele só tem uma possibilidade dele aparecer do lado direito. É ele aparecer vindo dessa última parcela que eu escrevi aí, A2 vezes x menos 1 ao quadrado. Então eu preciso que saia um 3x² desse A2 vezes x menos 1 ao quadrado.
Como é que vai sair esse 3x ao quadrado daí? Vamos ver. A2 vezes x menos 1 ao quadrado é igual a A2 multiplicando x ao quadrado menos 2x mais 1, que é igual a A2 multiplicando x ao quadrado menos 2A2 multiplicando x mais A2. Assim, né? Então, aí eu destrinchei a última parcela, que é esse A2 vezes x menos 1 ao quadrado. Escrevi de forma mais expandida. Eu quero que saia o que daí? Eu quero que saia um 3x ao quadrado. E só tem uma possibilidade disso acontecer. É ele vir dessa primeira parcela da última expressão que eu escrevi, que é A2x ao quadrado. Ou seja, eu quero que A2x ao quadrado seja 3x ao quadrado. Então, por isso é importante a gente começar analisando os termos de grau maior. Porque aí, ó, eu já tenho A2. Ó. A2 é igual a 3. E como eu tenho A2, isso facilita a obtenção de A1 e de A0. Eu vou de cima para baixo. Agora que eu sei que A2 é 3, eu preciso gerar quem? Eu preciso gerar o menos 8x. Menos 8x, que também é um termo da função f, vai ter que aparecer também na segunda expressão aí, que é essa expressão que envolve potências de base x menos 1. Agora, para isso acontecer, eu preciso considerar esse valor de A2 que eu acabei de encontrar, substituir na expressão aí, né? Se A2 é igual a 3, então A2 vezes x menos 1 ao quadrado, que é isto, vai na verdade ser escrito assim agora. Né? Na verdade ser escrito como 3x ao quadrado menos 6x mais 3. Sabendo disso, agora eu vou tentar encontrar uma forma de gerar o menos 8x dos outros dois termos. Não entendeu essa parte? Entendeu até o A2 igual a 3? Pronto, então o que eu estou fazendo é pegando esse valor de A2 igual a 3 e voltando lá na expressão onde o A2 começou a aparecer. Quando eu escrevi... Opa, batendo no microfone. Você vê que lá em cima eu escrevi isso, né? Aí eu estou pegando agora esse A2 igual a 3 e estou realmente vendo, substituindo aí nessa expressão, né? Essa última parcela dessa expressão que eu acabei de reescrever aí, eu coloco A2 igual a 3. Aí vai ficar 3 multiplicando x menos 1 ao quadrado, que, resumindo, pode ser escrito assim. É necessário fazer isso logo, assim, imediatamente após a obtenção de um valor de coeficiente da série. Use esse valor para substituir em todo lugar onde ela aparece. Eu já descobri que A2 é igual a 3, eu tenho que usar esse valor para onde tiver A2 eu colocar esse valor. Para quê? Para diminuir a quantidade de variáveis que eu tenho. Você vai entender melhor a partir de agora quando eu for tentar encontrar os valores de A1 e A0. Veja como é que vai acontecer agora, né? Menos 8x é um termo da função f. E esse termo, já que faz parte da função f, eu estou dizendo que a função f também pode ser escrita dessa outra forma que eu estou escrevendo aí, a0 mais a1 vezes x menos 1 mais a2 vezes x menos 1 ao quadrado. Então, todos os termos do lado esquerdo têm que aparecer também do lado direito. Em particular, o menos 8x tem que aparecer também do lado direito. Quais são os termos do lado direito que envolvem o x apenas, sem ser o x ao quadrado e sem ser constante, apenas o x multiplicado possivelmente por constante? Eu tenho esse menos 6x que eu acabei de escrever aí,
fazendo parte do A2 vezes x menos 1 ao quadrado. Esse menos 6x aparece e é um termo que envolve o fator x, a potência x elevado a 1. E eu vou ter também, deixa eu escrever assim, ó, termos que envolvem x elevado a 1 em termos que envolvem x elevado a 1 nessa expressão que eu escrevi aí. Quais são esses termos? Eu tenho menos 6x, que aparece aqui. E eu tenho A1x, que aparece em A1 vezes x menos 1. Só são esses dois termos envolvendo a potência x elevado a 1 que vão aparecer nessa expressão que eu escrevi aí. Então eu tenho que pegar essas expressões menos 6x e A1x, somar as duas e dizer que a soma das duas é igual a menos 8x. Porque é a única possibilidade de aparecer o menos 8x do outro lado. É ver todos os termos que envolvem o x elevado a 1 no segundo membro. E esses dois termos são esses aí, A1x e menos 6x. E é deles que deve vir o menos 8x que tem que aparecer no segundo membro. Essa equação que eu acabei de escrever aí vai lhe dar o valor de A1. A1x vai ser igual a 6x menos 8x, que é igual a menos 2x, e portanto A1 igual a menos 2. Pronto, achei mais um. E agora fica fácil achar o terceiro, A0. Né? Então vamos voltar lá para a equação do início. Eu tinha isso no início, sendo que agora eu já sei que A2 é... A2 é quanto mesmo? A2 é 3. E A1 é menos 2. Então vai ficar com... Vai ficar... assim, né? Que você também pode reescrever, pode simplificar, como eu já expandi algumas dessas parcelas anteriormente. Por exemplo, a última parcela, que é esse 3 vezes x menos 1 ao quadrado, eu já vi que é um trinômio 3x ao quadrado menos 6x mais 3, enquanto que a outra, que é 2 multiplicando x menos 1, é claro que isso vai ser menos 2x mais 2. Ou seja, vai ficar assim, ó. Simplifica, reorganiza para poder comparar os termos de um lado com o outro. Aí você vai ter A0 continua isolado. Termos lineares nesse segundo membro. Eu tenho menos 2x e menos 6x, então eu tenho menos 8x. Que tem que ser, né? Menos 8x está aparecendo do lado esquerdo, tem que aparecer do lado direito também. O que sobra... tem esse 2 esse 2 está sobrando, eu vou ter que deixar ele somando o A0. E sobra também... tem um 3, então vai ficar A0 mais 5. Somado com menos 8 e somado com 3x ao quadrado. Pronto, fica assim. E daí você percebe que A0 mais 5 é igual a 5, ou seja, A0 é igual a 0. Eu escrevi aí, mas já tem escrito no slide aqui também. Vamos ver como é que está no slide. Então, tem aqui, ó, a função dada, f. Eu tô explicando aqui de uma maneira um pouco diferente. Eu estou fazendo assim, ó. Primeiro, deixa eu ver se alguém tem dúvida sobre essa forma que eu expliquei aí.
Tentem digerir isso que eu expliquei dessa forma aí, porque agora eu vou mostrar outra explicação para a mesma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso que eu expliquei aí no chat? Como encontrou o A0? Bom, então eu tinha os valores de A2 e A1. A2 é 3 e A1 é menos 2. Você pode simplesmente substituir na equação que a gente tinha no início, né? Que era essa aqui. Simplesmente substitui esses valores de A2 e A1 nessa equação, reorganiza e compara. Agora, é muito importante perceber que o que a gente tem aí é uma igualdade de polinômio com série de potências, mas no fim das contas é uma igualdade de polinômios, porque essa série de potências que aparece no segundo membro é uma série de potências com uma quantidade finita de parcelas, ou seja, é um polinômio também. E uma igualdade polinomial é uma igualdade que só é verdadeira se os coeficientes correspondentes forem iguais. Então, não tenta aí encontrar o x, não. Você não está procurando o x, não. O x é só uma variável, é só um marcador de lugar. E o que importa, na verdade, são os coeficientes. Como é que eu encontro A0, A1 e A2? Você encontra A0, A1 e A2 comparando coeficientes correspondentes. Por exemplo, quem é que tem grau 2 de um lado? Esse cara que tem grau 2 de um lado tem qual coeficiente? Aí pega esse coeficiente e olha quem tem grau 2 do outro lado. Agora tem que olhar todos os termos que tem grau 2 do outro lado, juntar tudo, para ver quem é o coeficiente de um lado e do outro, associados ao termo de grau 2. E a partir daí eu comparo esses coeficientes dizendo que eles têm que ser iguais. Ou seja, igualdade polinomial só é válida, uma igualdade polinomial que vale para todo x em algum intervalo não degenerado, só vale se os coeficientes correspondentes são iguais. Coeficiente ligado a uma potência x elevado a n do lado esquerdo tem que ser o mesmo coeficiente ligado à potência, a potência x elevado a n do lado direito. É com essa ideia que eu encontro os três. Né? Mais alguma dúvida dessa explicação aí? Então eu vou explicar de outra forma agora. Não, Brenda vai perguntar alguma coisa. Tá bom. Então vamos lá. Pronto, outra forma de ver. A função f é esta, né? Pronto. Sendo que do outro lado eu quero que apareça o quê? Do outro lado eu quero que apareça uma série de potências em torno de 1, ou seja, uma série de potências cujas potências são com base x menos 1. Necessariamente, como eu tenho um 3x ao quadrado aqui do lado esquerdo, eu tenho que ter esse 3x ao quadrado do lado direito também. Só que esse 3x ao quadrado vai ter que vir de uma expressão dessa forma. Já que a série que eu quero é uma série em torno de 1. Então as potências vão ser potências com base x menos 1. E se eu preciso de um 3x ao quadrado, só tem um canto de onde isso pode vir, é daqui. Porque os outros termos da série de potências que eu quero, ou vão ter grau menor, ou vão ter grau maior, só que aí para grau maior eu já verifiquei que os coeficientes são todos nulos. Não tem como ter, senão apareceria um x ao cubo aqui desse lado e tal. Pronto, então eu começo fazendo o seguinte. Eu tenho aqui um 3x ao quadrado, mas eu gostaria que eu tivesse um 3 multiplicando o parênteses x menos 1 ao quadrado. Gostaria que eu tivesse, não é o que tem. Eu gostaria que tivesse isso. Então eu ponho aqui, faço o meu desejo acontecer aqui. Eu gostaria que tivesse x menos 1 ao quadrado. Então eu ponho, mas com isso eu estou modificando, né, a expressão. Eu estou colocando coisa que não tinha antes. Para compensar essa modificação que eu acabei de fazer, eu desconto aqui, ó. Desconto as parcelas que eu estou acrescentando e que não tinha
que não tinha antes. Quem é que você está acrescentando quando troca 3x ao quadrado por 3 multiplicando x menos 1 ao quadrado? Basta pensar na expansão desse binômio aqui. Você vai ter o menos 3, não, na verdade você vai ter o menos 6x, que sai daqui, né? Porque esse x menos 1 ao quadrado, ele vai ser o x ao quadrado menos 2x mais 1. Então vai sair, quando multiplica por 3 aqui, vai sair um menos 6x daqui e vai sair também um 3 daqui. Vai sair um menos 6x e vai sair um 3. Ou seja, esse menos 6x e esse 3 são as parcelas que eu estou acrescentando que não existiam aqui, não. No momento que eu troco 3c ao quadrado por isso, eu estou acrescentando um menos 6x e eu estou acrescentando também um 3. Por isso, eu estou descontando aqui essas coisas que eu estou acrescentando, para não modificar a expressão, né? Eu coloco, mas logo em seguida eu tiro. Coloquei o menos 6x e estou tirando agora com o 6x. Coloquei um 3 e estou tirando agora com esse menos 3. Pronto. Então é assim que eu vou. Sempre do termo de maior grau para os termos de grau menor. Então fiz isso aqui. E isso tudo é igual a isso. Substituí isso por isso tudo aqui. Pronto. E o resto mantive do jeito que estava aqui. Até aí tudo bem, né? Então depois eu vou pensar agora no menos 8x. Cadê? O que eu estou fazendo aqui é simplificar. Ó. Depois que eu faço essa substituição de 3x ao quadrado por isto, eu simplifico. Fico com isto agora. E agora eu vou pensar em gerar o quê? Agora já é fácil, né? Completar aqui. Completar com parcelas envolvendo potências de base x menos 1. Você vai olhar o x, como é que ficou. Vai trocar esse x por x menos 1. E vai fazer as devidas compensações. Ó. Se eu tenho agora esse x e queria que tivesse um x menos 1. Né? É o mesmo raciocínio que eu fiz no início. Eu tinha eu tenho um 3x ao quadrado e queria que tivesse um 3x menos 1 ao quadrado. Aí eu troco uma coisa pela outra e acrescento aqui as compensações. Né? Aí agora, depois que eu reorganizo, simplifico aqui essa expressão, eu tenho agora 3x menos 1 ao quadrado. Até aqui está resolvido. Agora o problema é que aparece esse x sozinho. E eu não quero x sozinho. Eu quero que o x apareça sempre subtraído de 1. X menos 1. Então eu vou trocar esse x menos 1. Eu vou trocar esse x por x menos 1. Quando eu faço essa troca desse x por x menos 1, eu estou acrescentando ou retirando o quê? Dessa expressão menos 2x, né? Com relação, só pensando nessa expressão menos 2x aqui, se eu trocar menos 2x por menos 2x menos 1, eu estou acrescentando um 2, que é justamente o 2 que provém dessa multiplicação aqui, de menos 2 por menos 1. Se você troca isto por isto, você está acrescentando um 2 que não existia antes. Eu não estou falando desse 2 aqui não, estou falando de outro 2. Do 2 que aparece quando você troca menos 2x por isto, que é o 2 aqui dessa multiplicação, menos 2 por menos 1. Aí, o que é que eu faço para corrigir esse acréscimo de um 2 que não existia antes? Eu subtraio 2. Então vai ficar, eu posso escrever, eu posso escrever agora, eu posso dizer que esse menos 2x que tinha antes é igual a isto aqui, menos 2. Menos 2. Só que, como eu tenho esse outro 2 que estava lá no início e se manteve inalterado, a compensação que eu iria colocar aqui, que seria um menos 2, vai somar com esse 2 que já tinha antes e vai continuar existindo. Aí vai ficar aqui menos 2 com 2 dá 0.
e, portanto, não aparece mais nada aqui, já acaba aqui mesmo. E perceba que os valores que eu obtive aqui para os coeficientes foram os mesmos que eu expliquei no chat aí. Ok? Então, vamos adiante. Agora eu tenho uma função que não é polinomial, é uma função racional. 1 sobre 1 menos x. Quem tem alguma ideia aí para colocar essa função numa representação em série de potências? 1 sobre 1 menos x. Isso lembra alguma coisa? Lembra alguma fórmula que a gente já estudou? Essa expressão 1 sobre 1 menos x. Não, não. É mais simples. É algo mais simples, que a gente já estudou na parte de séries numéricas. 1 sobre 1 menos x. A gente já viu alguma fórmula bem parecida com isso na parte de séries numéricas. Então vou facilitar, troque o x por r. 1 sobre 1 menos r. Isso é o quê? Tem outro nome, não é fórmula da razão, não. Série geométrica. É a fórmula da soma da série geométrica. É 1 menos r. Se você soma r elevado a 0 com r elevado a 1 com r elevado a 2, etc., né? Uma quantidade infinita de potências de base r, começando com r elevado a 0 em diante, o resultado dessa soma é 1 sobre 1 menos r. Então, pronto, essa é a ideia para chegar numa representação em série de potências para essa função. E é muito simples, é só aplicar a fórmula da série geométrica. Cadê? Aqui, ó, pela fórmula da soma da série geométrica, temos que essa série aqui, somatório de x elevado a n, perceba que eu estou usando x como se fosse a razão, né? Somatório de x elevado a n é 1 sobre 1 menos x. Qual é o intervalo onde vale essa representação aqui? É o intervalo de convergência da série geométrica. O intervalo onde a razão deve estar para que a série convirja. E a gente sabe que esse intervalo é esse aberto aqui de menos 1 a 1. Nos outros itens que eu estava explicando agora há pouco, o intervalo, né, que está sendo pedido aqui no enunciado, escolha um intervalo para essa representação que seja o maior possível. Nos dois primeiros, o intervalo é todo o conjunto dos números reais. Vale para todo x pertencente a R. Essa é a representação aqui. E esta também. Faltou colocar, mas também vale aqui. Essa letra B. Estou colocando agora. Para todo x pertencente a R, vale essa representação, onde esse AN foi definido aqui em cima. Pronto. Letra D. Veja, essa fórmula da série geométrica é extremamente importante para esse assunto. Vai ser quase tudo dela. O que não vier dela, ou vai ser essas contas que a gente estava fazendo com polinômios, ou vai ser aplicação de série de Taylor e série de Maclaurin. Só. Para nós aqui, tem 3 estratégias básicas. Não, tem 4. 4 estratégias básicas de obter representação em série de potências. A primeira é, se a função for um polinômio, faz do jeito que eu estava explicando aí nos itens A e B. Se a função
for uma função racional, que é um quociente de polinômios, um polinômio dividido por outro, como é no caso desses itens C, D, E e F aí, todos os outros itens desse exemplo são funções racionais. Polinomial também é racional, só que é um tipo particular de racional que a gente faz da forma mais simples que eu estava explicando nos itens A e B aí. Quando for uma racional que não é polinomial, você vai basicamente usar a fórmula do raio de convergência. Não ter outro caminho, não tente fazer de outro jeito que não vale a pena. Função racional vai pela fórmula do raio de convergência. Nesse item C é imediato, é só aplicar a fórmula do raio. Eu estou falando certo? A fórmula do raio de convergência, eu acho que eu estou falando errado, né? Aplicar a fórmula da soma da série geométrica. Certo? Quando for polinomial, faz da forma que eu expliquei nos itens A e B. Quando for racional, aplica a fórmula da soma de uma série geométrica. No item C foi imediato. Nos itens D, E e F, tem um pouquinho de conta para poder usar essa fórmula da série geométrica, mas dá para sair por ela. Aí tem outras duas estratégias que a gente vai ver depois, que são aqui na outra seção: derivação e integração de séries de potências, nesse teorema 1 aqui, muito importante também. E a quarta é séries de Taylor e de Maclaurin, que é essa fórmula aqui. Pronto, só são 4 estratégias só. Quando for fazer qualquer questão desse tipo, lembre dessas 4 estratégias. Pense em uma, se não der certo, pense em outra, depois pense na próxima e etc. Então, deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho. Tem muito tempo ainda. Pronto, então vamos pensar na letra D agora. Vai vir também da fórmula da soma da série geométrica, a letra D. Ó. Só que para isso eu preciso modificar a expressão, para que fique de uma forma mais parecida com esta aqui. Então a fórmula dada, a função dada foi essa aqui. Ó. X ao quadrado sobre A ao cubo mais X ao cubo. Como é que eu faço para deixar essa expressão mais parecida com esta aqui? Eu vou começar pondo em evidência o x ao quadrado lá em cima e o a ao cubo aqui embaixo. Então com isso eu transformo o numerador em 1 vezes x ao quadrado e o denominador nessa expressão aqui vezes a ao cubo. Perceba que agora essa expressão ficou realmente mais parecida com esta, porque ela é 1 sobre 1 menos uma coisa, assim como esta aqui. 1 sobre 1 menos alguma coisa. Basicamente o caminho já tá feito aí metade do caminho. Só é aplicar agora essa fórmula para esta expressão. Aí você diz, e pode pensar nesse parênteses aqui como se fosse um x? Pode. Tranquilamente. Não tem nenhum problema nisso, não. Apesar de ter variável x misturada com constante, elevado ao cubo, com sinal e tal. Pense em tudo isso aqui como sendo um x. O que é que vai acontecer, né? E isso aqui que eu deixei separado lá na frente também permanece lá. Não mexe nisso aí, não. E não tem nenhum problema fazer isso, não. Deixa isso separado, vai mexer só na outra parte. Pensando nessa parte como sendo isto aqui. Então vai se transformar numa série, né? Vai se transformar numa soma de quê? Quem está fazendo o papel da razão agora, ao invés do x, é esse colchete. Então é esse colchete que vai ficar aqui elevado a n, no somatório. Então, o x ao quadrado sobre a ao cubo continua lá na frente, não mexe. E depois aparece, no lugar dessa expressão que eu tinha antes, aparece um somatório desse colchete aqui, elevado a n. Foi ele que apareceu aqui. Simplifica, esse colchete elevado a n, pode escrever assim. O x ao quadrado que estava fora, dividido por a ao cubo, pode entrar no expoente. Isso parece estranho. Pareceu para mim quando eu estava começando a estudar esse assunto. E parece também para os alunos, que eu percebo que gera uma estranheza essa coisa de tirar o x do somatório e depois voltar com o x para dentro. Porque parece, você tem uma impressão que não pode fazer isso, porque como é que eu posso tirar o x? O x não é
não é constante. Como é que eu posso tirar do somatório? Porque o somatório não é uma integral. Na integral é que você não pode fazer isso. Tirar um x de dentro da integral se essa integral tivesse sido feita com relação a x. Só que aqui é um somatório cuja variável é n. Então é como se esse x fosse constante com relação ao somatório. Certo? Então por isso você pode fazer esse tipo de coisa aí. Tirei e agora eu vou entrar com essa expressão no somatório. Quando eu estou trazendo para dentro aqui essa fração, né, então vai ficar o x elevado a 3n, que eu já tinha lá dentro do somatório. Vai multiplicar o x ao quadrado, vai ficar x elevado a 3n mais 2. E embaixo aqui, a ao cubo vai multiplicar a elevado a 3n, então eu vou ficar com a elevado a 3n mais 3. Isso vale para todo número real, tal que essa expressão que eu usei como razão da série geométrica em módulo é menor que 1. Você sempre vai prestar atenção na condição de convergência da série geométrica, que é o módulo da razão é menor que 1. Quem foi que a gente usou como razão aqui? Foi tudo isso, esse colchete aqui. Ó. Então agora, para identificar o intervalo onde vale essa representação, você vai pegar essa expressão que você usou como razão, vai dizer que o módulo dela é menor que 1. E vai resolver isso aqui, que vai lhe dar que o x pertence ao intervalo aberto de menos módulo de A até módulo de A. De onde vem o menos 1 elevado a n? Veio do... Tem um menos aí dentro do colchete, né? O menos que está na frente do parênteses com x sobre A ao cubo. Esse menos que está na frente desse parênteses, ele é um menos 1, né? É um menos 1 que está multiplicando esse parênteses. Então, como tem o n por fora como expoente, isso vai ser um menos 1 elevado a n. Mais alguma dúvida sobre esse item D? Vamos agora dar uma olhada no item E. Item E, esse aqui, né? 2 menos x dividido por 1 mais 3x. E o centro é x0 igual a 0. Novamente, como é uma função racional, que não é um polinômio, eu vou tentar aplicar aí a fórmula da soma da série geométrica. Ou seja, eu vou tentar exprimir a função dada, que é esta, em termos de expressões dessa forma. 1 sobre 1 menos alguma coisa aí, r, que em geral vai depender de x. Né? Cada expressão desse tipo, 1 sobre 1 menos r, pode ser trocado por uma série geométrica. Então o que é que eu vou fazer? Aqui é um pouquinho mais delicado. A função dada foi esta. Aí eu começo separando, quebrando aqui as frações. Quebrando essa fração em duas, né? Separando as parcelas lá no numerador. Até aqui, tudo bem. Cada uma dessas novas frações aqui vão gerar uma expressão parecida com esta aqui. Só é necessário fazer as devidas adaptações. Eu tenho que deixar isto na forma constante, vezes alguma coisa do tipo 1 sobre 1 menos r. E isso também. Constante que eu digo é constante pode envolver x também, na verdade. Não é uma constante, é uma expressão, possivelmente dependendo de x, multiplicando outra da forma 1 sobre 1 menos outra expressão. É isso que eu quero fazer para cada uma dessas frações aqui. Então, na primeira, esse 2 eu ponho aqui de lado, na frente. E como eu tenho embaixo 1 mais 3x, eu quero ter embaixo uma subtração e não uma soma. Então eu escrevo essa soma como uma subtração, fazendo aqui 1 menos 3x. Do outro lado, na próxima fração, eu tenho um x lá em cima no numerador, coloco aqui separado na frente, então lá em cima vai ficar 1, e embaixo eu tenho uma soma, eu posso transformar numa subtração desse jeito aqui. Então agora, esta expressão, que é igual a esta, é dessa forma, né? 1 sobre 1 menos r, que é o que eu quero. Pronto.
Então agora é a hora de substituir cada uma dessas expressões aqui por uma série geométrica. A razão vai ser esse carinha aqui, menos 3x. Então vai aparecer duas séries geométricas aqui de razão menos 3x. Esta no lugar desta expressão aqui e esta outra no lugar desta outra expressão aqui. Depois, aquilo que eu coloquei separado na frente, eu posso trazer para dentro das duas séries, né? O 2 entra aqui, esse menos x também entra. Aqui dentro, onde eu tenho menos 3x elevado a n, isso vai virar o menos 3 elevado a n vezes x elevado a n. O 2 que apareceu aqui veio de fora. Esse n mais 1 era um n só, estava x elevado a n, só que veio um x de fora, virou n mais 1 lá em cima. O resto, a conta que eu vou fazer a partir de agora é só para tentar juntar essas duas séries aqui numa só. O que é que eu preciso para juntar duas séries numa só? Eu preciso me preocupar com duas coisas. Uniformizar a potência em x aqui. Estou pensando em séries de potências, né? Então sempre vai aparecer uma potência aqui de base x. Perceba que essas potências de base x aparecem aqui com denominador, ou com expoentes diferentes. Uma tem um expoente n, a outra tem um expoente n mais 1. Eu quero consertar isso, eu quero que as duas tenham o mesmo expoente. E de preferência, eu vou querer também consertar aqui o índice inicial do somatório. Aqui por enquanto está igual. É bom que seja igual, mas caso esteja diferente, é bom fazer com que seja igual, esses dois índices aqui. Isso vai me permitir juntar as séries, né, em uma só. Então vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui. Para consertar essa coisa do expoente que está diferente, isso que eu estou explicando aqui é uma coisa que vai ser usada até o resto da disciplina na parte de soluções de EDOs por série de potências. Essa modificação, essa manipulação de séries vai ser muito usado no resto da disciplina, inclusive depois da parte de EDOs. Então eu preciso me preocupar com essa diferença aqui, né, dos expoentes. Um tem n, o outro tem n mais 1. O que é que eu faço para consertar isso, né? Eu posso fazer o seguinte. Peraí. Eu posso fazer o seguinte. Eu faço uma mudança no índice do segundo somatório, chamando esse n mais 1 aqui de m. Vou chamar esse n mais 1 de m. Se ele é m, então o n vai ser igual a m menos 1. Então coloca m aqui e coloca m menos 1 aqui. Se o n está variando a partir do zero e o m é n mais 1, significa que quando o n for 0, o m vai ser 1. Quando o n for 1, o m vai ser 2. Então, dizer que o n está variando nos naturais a partir de 0 equivale a dizer que o m está variando nos naturais positivos, nos naturais a partir de 1. Então, esse somatório se transforma neste aqui, sendo que este eu estou escrevendo n no lugar do m que eu acabei de escrever. Ou seja, é como se eu trocasse o n por um m e depois esse m, já que o índice mudo não faz diferença no somatório, esse m que eu acabei de definir, eu posso voltar a chamar de n. Sendo que o n que eu estou usando aqui é outro n, não é o mesmo n que eu estava usando aqui. Você pode fazer isso, não tem nenhum problema, não. O índice mudo é só um marcador de lugar, assim, você pode trocar ele por qualquer letra. Inclusive pode usar letras com significados diferentes em somatórios, né, que denotam a mesma série, porém com alguma diferença aqui na forma como esses somatórios estão escritos. Certo? Então foi isso que eu fiz. Né? Coloquei m sendo igual a n mais 1, consequentemente n é igual a m menos 1, e o m agora passa a variar a partir de 1. Depois que eu faço essa mudança, eu posso voltar a chamar esse m de n, sendo que esse n é um outro n, não é o mesmo. Pronto, foi isso que eu fiz para esse somatório aqui. Isso vai ser muito usado daqui para o final da disciplina. O primeiro somatório aqui, o que é que eu faço com ele?
ao mesmo tempo em que eu quero que ele tenha também esse x elevado a n aqui, para combinar com esse que acabou de aparecer no outro somatório, eu quero essa uniformidade aqui, ó, das potências de x, todas com o mesmo expoente. Eu também quero que os índices iniciais aqui sejam iguais, porque o outro eu acabei de mudar para 1. Quando eu fiz a mudança de variável, o outro ficou com o índice inicial 1. Aí bagunçou embaixo, né? Consertou em cima e bagunçou embaixo. Como é que eu faço para consertar embaixo agora, que acabou de bagunçar? Eu faço outra coisa nesse primeiro somatório, que é, não vou mudar a variável, mas vou separar a primeira parcela. Esse somatório está pegando o n a partir de zero. Eu posso pegar a parcela correspondente a n igual a zero e escrever separada aqui, ó. Se eu já estou escrevendo ela separada, eu só vou precisar completar com as outras que eu não escrevi ainda. Que são o quê? Que são as parcelas para n a partir de 1. Então agora eu consertei, ó, o índice do x, o expoente do x está igual nos dois somatórios e o índice inicial está igual também. É só quando eu faço isso, quando eu deixo essas coisas iguais, que eu posso juntar os dois somatórios. Essa parcela que eu separei pode ser simplificada para 2. E os dois somatórios agora eu posso juntar como? Você vai escrever um único somatório. É como se estivesse pondo em evidência, né, uma coisa que está se repetindo em dois somatórios. Quem está se repetindo é o x elevado a n. Então eu ponho a evidência aqui. Ah, tem outra coisa se repetindo também, que é esse 3 elevado a n, sendo que em um aparece 3 elevado a n e no outro aparece 3 elevado a n menos 1, que é a mesma coisa que 3 elevado a n dividido por menos 3. Não é 3 elevado a n, é menos 3 elevado a n. O que eu falei, acabei de falar com 3, corrija para menos 3. Então, resumindo, você escreve um único somatório com o índice que você acabou de colocar nos dois aqui, e também com o x elevado a n, que você acabou de padronizar aqui. E esse x elevado a n vai multiplicar a soma ou diferença dos coeficientes. Como eu tenho um menos no meio aqui, eu vou pegar este coeficiente menos este coeficiente. É isto que vai multiplicar o x elevado a n dentro do somatório. Essa expressão que eu estou destacando aqui nada mais é do que este coeficiente subtraído deste coeficiente, sendo que aqui eu estou escrevendo de uma outra forma, porque eu estou colocando em evidência esse menos 3 elevado a n. Eu percebo que menos 3 elevado a n vezes 2 dá isto, né? E menos 3 elevado a n vezes menos, entre parênteses, menos 3 elevado a menos 1 dá isto. Isto aqui. Pronto, então isto nada mais é do que a subtração deste coeficiente por este coeficiente. Já juntei, né? O que é que eu posso fazer além? Eu posso simplificar aqui essa expressão. Ah, sim, calculando 2 menos inverso de menos 3. Quem é 2 menos inverso de menos 3? O inverso de menos 3 é menos 1/3. Como tem um menos na frente desse menos 1/3, então vai virar 1/3 positivo. 2 somado com 1/3 positivo dá 6/3 mais 1/3, que é igual a 7/3. Então esses 7/3 vem desse colchete aqui. Esse menos 3 elevado a n, eu estou escrevendo como 3 elevado a n vezes menos 1 elevado a n, não sei porquê. Ah, para poder simplificar com o 3 que apareceu embaixo do 7 aqui, ó. Tem um 3 dividindo o 7, então eu pego esse 3 para simplificar com esse 3 elevado a n. Vai ficar 7 multiplicando 3 elevado a n menos 1 vezes menos 1 elevado a n vezes x elevado a n. E o 2 ficou separado aqui. Essa parcela 2 que eu coloquei aqui ficou separado. Não sei também por que eu coloquei. O de 2 passou para 2 vezes x elevado a 0, depois voltou para 2, mas enfim, eu acho que foi erro aqui. Poderia ter deixado para mexer nisso depois. A forma como eu posso voltar a juntar esse 2 do resto é só escrevendo assim e definindo depois o AN. Parece que são duas coisas separadas, né? Esse 2 desse somatório aqui. Mas você junta dessa forma, diz que tudo vai dar igual a somatório de AN x elevado a n, onde AN é igual a 2 se n for 0. Então com isso eu estou considerando esse carinha que ficou separado.
E caso contrário, se o n é maior do que zero, então vai dar os outros coeficientes que aparecem aqui dentro. Esses coeficientes aqui aparecem aqui. Qual é o intervalo onde essa representação é válida? Essa representação é válida em todo x que satisfaz a condição de convergência, né, para as séries geométricas que apareceram aí. Quais foram as séries geométricas que apareceram aí? Ó? Foram essas duas, né? Essa expressão que eu substituí por uma série geométrica, essa outra que é igual, substituída pela mesma série geométrica. Em cada uma dessas séries geométricas eu usei a razão menos 3x. Então eu preciso me preocupar com essa razão ter módulo menor que 1. É isso que vai me dizer o intervalo onde vale essa representação. Então vou pegar aqui a razão, ó, menos 3x, vou dizer que o módulo dela é menor que 1. Resolve isso aí para x e percebe que isso vai lhe dar x pertencente ao aberto de menos 1/3 a 1/3. Pronto, então já determinei a representação em série de potências e já determinei um intervalo onde vale essa representação. E aqui eu estou explicando agora outra maneira de se chegar a essa representação, que é decompondo a fração dada em frações parciais. A função dada foi esta. Você pode usar frações parciais aqui para escrever desse jeito. Quem não lembra de funções, quem não lembra de frações parciais, tem um material lá no meu site, na parte de cálculo 2, que tem um resumo disso. Vai ser importante também para EDOs. Eu estava falando isso na turma MX hoje. Vai ser importante para EDOs. Todas as técnicas de integração, né? Porque aparece muito integral para resolver na parte de EDOs. Aí eu estava mostrando, deem lá uma olhadinha na parte de cálculo 2. Eu não sei se vai dar tempo de mostrar, dar uma... Já é 10 para as 5, eu vou pegar para mostrar aqui. Deixa eu ver... Interromper esse compartilhamento para começar outro aqui. À primeira vista tudo é complicado. Finge que não existiu. Você estuda e tenta aprender o que consegue. Mas assim, o que você está dizendo que é complicado é a parte que a gente está vendo agora de representação, né? A parte de raio e intervalo de convergência não é tão difícil não, né? Eu percebo que as pessoas têm mais dificuldade com essa parte mesmo, de representação em série de potências. E foi o que eu tinha comentado antes. Eu falei para a turma MX que a parte, assim, o assunto mais fácil é EDOs. O início de EDOs, pelo menos, né? A turma gosta, é uma beleza. EDOs é fácil. Pelo menos o início, pega a formulazinha, aplica. Agora tem um problema, aparece integral e precisa resolver as integrais e tal. Então, assim, na parte de EDOs vai ter o quê? Vai ter expansões e frações parciais. Estou mostrando para vocês aí uma parte do meu material que está explicando isso. E o que é que a gente precisa para resolver essa questão que eu acabei de mostrar aí? Precisa exatamente disso. Também, né? É uma forma de resolver. É também pelo mesmo método que você usa para resolver integral. Então não tem muito como fugir, porque se for para EDOs vai ter que estudar a mesma coisa. Ó, o que eu estou mostrando aqui é uma parte do meu material indicando formas de expansão em frações parciais. Vocês sabem que expansão em frações parciais é uma técnica de integração que serve para integrar funções racionais, né? Funções que são quocientes de polinômios. Aí eu estou mostrando aí para cada tipo de função racional a forma de expansão em frações parciais correspondente. É muito importante prestar atenção no denominador. Esses alfa 1, alfa 2, A1, A0 e tal são dados. E esse A maiúsculo, A11 com A maiúsculo, A21 com A maiúsculo, B11 com B maiúsculo e tal, essas letras maiúsculas são coisas que eu não sei, não conheço. Vou tentar determinar a partir de alfa 0, alfa 1, alfa 2,
A0, A1, A2 e tal. Eu tenho também beta 1, gama 1, beta 2, gama 2, são dados. A única coisa que eu não sei são as letras maiúsculas latinas, A, B, C e tal. Aí o que é que acontece? Para cada tipo de função racional tem um tipo, para cada função racional tem um tipo de expansão em frações parciais que a gente tem que saber. E como é que a gente sabe? Tem uma forma geral que é um pouco complicada, mas tem aqui no meu material uma forma geral. Ó. Deixa eu mostrar a forma geral. Pronto, a forma geral é isso aqui. Ó. Mas é um pouco complicada, certo? Então, já que ela é complicada, eu estou mostrando exemplos. Eu estou mostrando exemplos com nível de abstração intermediário, que são esses aqui, e além desses tem os exemplos mais concretos com números, que tem mais adiante aqui. Ó. Mas vamos dar uma olhada nesses intermediários aqui, que eu tô lá está bem resumido no material. Então, se está resumido, é necessário que você saiba ler isso que eu escrevi lá. Então, eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o que é que eu tentei falar no material. Eu estou falando o seguinte: ó, no item A, eu tenho uma função racional que é um polinômio em cima dividido por um polinômio embaixo. Só que esse polinômio embaixo, eu já estou mostrando aí ele fatorado. Ele está na forma x menos alfa 1 vezes x menos alfa 2. Esse alfa 1 e alfa 2 eu estou supondo que são distintos, são diferentes. Então, como eu tenho dois fatores lineares distintos no denominador, a forma de expansão em frações parciais vai ser essa que está sendo mostrado do lado direito. Você pega uma fração A11 sobre x menos alfa 1 somada com outra fração A21 sobre x menos alfa 2. A11 e A21 são coisas que eu não sei quem são. Eu vou descobrir ainda em função desses alfa 1, alfa 2, A0 e A1. Mas o importante é saber, por enquanto, a forma de expansão em frações parciais, que é esta aí. Por que eu escrevo dessa forma? Porque eu percebi que tem dois fatores lineares distintos no denominador da função dada. Se tivesse uma repetição, por exemplo, se fossem dois fatores lineares iguais, ou seja, com uma repetição, então eu iria ir para o caso do item B. Eu tenho um fator repetido no denominador, ele vezes ele mesmo. Então a forma de expansão em frações parciais já vai ser diferente. Do outro lado, você percebe que tem uma fração aí A11 dividido por x menos alfa 1 somado com A12 dividido por x menos alfa 1 elevado ao quadrado. Sempre acontece isso quando tem repetição. Você coloca um fator sozinho em uma fração e na outra coloca esse fator ao quadrado, se necessário colocar o cubo na próxima, a quarta e tal. Quantas repetições tiver, você vai colocar o número correspondente de frações parciais aí do lado direito com o denominador elevado a uma potência cada vez mais alta. No item C eu tenho três fatores distintos, já que eu estou supondo que alfa 1, alfa 2 e alfa 3 são distintos, esses três fatores lineares aí são distintos, então a forma de representação vai ser parecida com a primeira, sendo que do outro lado eu vou ter agora três frações, né? Cada uma delas com o denominador correspondente a um desses fatores que eu tenho no denominador do lado esquerdo. No item D, eu tenho agora uma repetição só do primeiro fator, que é x menos alfa 1. Ele está repetido aqui porque está elevado ao quadrado. E o outro não tem repetição. Esse x menos alfa 2 não tem repetição. Então, aí já é uma mistura, né? É uma mistura dos casos em que tem repetição e que não tem repetição. Correspondendo à primeira parte em que eu tenho aí o x menos alfa 1 elevado ao quadrado, eu vou ter duas parcelas do lado direito, que são essas primeiras duas aí, com os números em cima, com os coeficientes em cima, A11 e A12. Perceba que o denominador é justamente aquele fator que está repetido, sendo que uma vez ele aparece sozinho, na outra parcela ele aparece ao quadrado. Eu vou ter também uma outra parcela correspondendo ao fator que está sozinho, sem repetição, com esse denominador x menos alfa 2. Então vá tentando perceber o padrão aí, o que é que acontece, né? Ó, se eu tiver duas repetições, se eu tiver no item E aí, x menos alfa 1 elevado ao cubo, significa que eu tenho duas repetições, vou precisar de três parcelas, sendo que a primeira vai ter um denominador x menos alfa 1, a segunda vai ter um denominador x menos alfa 1 elevado ao quadrado, a terceira vai ter um denominador x menos alfa 1 elevado ao cubo. Aí tem também o caso em que eu tenho fatores quadráticos irredutíveis, como está sendo mostrado aí no item F.
Esses x ao quadrado mais b1, x mais gama 1 é um polinômio de grau 2 que não tem raízes reais e, portanto, você não consegue reescrever de uma forma fatorada. Não consegue fatorar mais do que já está fatorado. Não consegue colocar como produtos de fatores lineares, que era o caso que a gente estava explicando agora há pouco. Então é necessário prestar atenção nisso. Só vale essas letras aí, esses itens F, G e tal, quando esses fatores indicados aí de grau 2 são irredutíveis. O que significa dizer que não tem raiz real, ou seja, o delta é negativo. Para esse caso, aí eu vou proceder de maneira similar, porém com algumas diferenças. Para o caso em que os fatores são distintos, eu uso na expressão mais à direita eles isolados, né? Eles isolados nos denominadores de frações diferentes. Só que observe que a diferença que apareceu agora, nesse caso de fatores quadráticos irredutíveis, é no numerador, onde eu não vou ter mais aqueles A11, A12, A21 e tal. Eu tenho agora expressões com dois coeficientes a determinar, que são esses B11, C11 e tal, para cada fração parcial. Ou seja, no numerador vai aparecer agora uma expressão linear, com dois coeficientes a determinar. E por aí vai. O tempo já acabou, mas eu vou pedir que vocês deem uma olhada no material e tentem entender a partir dessa explicação que eu dei, esse material de técnicas de integração que está lá na parte de cálculo 2 no meu site. Na próxima aula a gente continua falando em representação de funções em série de potências e eu acho que a gente termina esse assunto na próxima aula. Aí, no caso, EDOs vai ficar para outra semana. Agora, vejam os vídeos que já estão postados no YouTube sobre todos os assuntos, né? Esse que a gente está vendo aqui nessa turma e o outro de EDOs na outra turma. Eu vou ver o que é que eu faço com respeito àquela aula que ficou mal gravada. Estou tentando encontrar tempo para consertar. Mas uma eu já consertei, que foi a que eu dei aqui nessa turma PX. Então é isso. Encerramos por aqui. E se alguém tiver dúvida, pode falar. Se não, nos vemos quinta-feira e até mais. You are now muted.